Nós estamos agora entrando no capítulo 2 da segunda parte do livro, né? E Kardec começa estudando os espíritos felizes, tá? Vou só mostrar aqui Nós estudamos, né, o capítulo 1, passamento, né? Nós estudamos em detalhe os momentos do desencarne, né? A perturbação que a gente passa, que pode ser demorada, levar às vezes até anos, como pode ser bem curtinha, dependendo de como a gente leva a vida, como a gente controla os nossos pensamentos, né? O esforço que a gente faz na prática do bem, etc, etc. Então, a gente fez um estudo bastante detalhado, é um capítulo muito rico, que vale a pena ser lido. Eu estou estudando aí depois para a gente fazer um estudo sobre as características do perispírito, né? Que a gente sabe que isso tem uma influência muito grande, né? A densidade do nosso perispírito, que vai definir para onde que nós vamos. E o perispírito tem uma série de propriedades, eu encontrei no livro do Zimmermann, né? Um compêndio de 500 e tantas páginas sobre essa questão do perispírito. É uma obra longa, estou dando uma estudada para fazer vamos dizer assim, um resumo, né, para a gente poder conversar um pouquinho. Eu já falei um pouquinho sobre os corpos espirituais, para a gente começar a entender, mas foi uma surpresa para mim esse livro, eu não o conhecia, vinha conhecê-lo recentemente, mas é um trabalho muito interessante que talvez a gente consiga tirar algum proveito, né? Porque a grande preocupação nossa é assim, e aí? Para onde nós vamos depois que nós desencarnarmos? Né? E tem muito a ver com a nossa densidade, tem muito a ver com o nosso perispírito, com a nossa aura, né? E ele fala muito sobre isso, e a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. E Kardec começa, né, o capítulo com os espíritos felizes, começa com o senhor Zanzão, acho que é Sanson, né? E hoje nós vamos ler aqui, eu vou pedir a Cláudia para me ajudar aqui também na leitura. Está tudo bem para ler, Cláudia? Tudo bem. Tá? Vamos ler um pouquinho aqui e vamos comentando, né? Vocês podem parar para fazer pergunta, trocar ideia, dar algum ponto de vista, que sempre ajuda a gente a compreender melhor esses ensinos, né? Essa segunda parte do livro, vamos dizer assim, é a parte prática, né? É a prática do que nós vamos, o que nos espera, né, na verdadeira vida. É muito interessante esse estudo, né? Vamos dizer assim, o André Luiz complementou essa obra de Céu e Inferno no capítulo 2 com as suas obras, né, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, né, e tantas ação e reação, né, são obras assim que vêm a complementar esses ensinos que nós vamos adentrar agora de Allan Kardec. No capítulo 2, Espíritos Felizes. Senhor Sanson. Senhor Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, faleceu em 21 de abril de 1862, após um ano de cruéis sofrimentos. Prevendo a própria morte, havia dirigido ao presidente da sociedade uma carta com o seguinte teor: caso seja surpreendido pela separação entre minha alma e meu corpo, gostaria de reiterar um pedido que vos fiz há cerca de um ano, que é o de evocardes meu espírito o mais rapidamente possível e tantas vezes quantas julgardes apropriado, a fim de que, membro assaz inútil de nossa sociedade durante minha presença na Terra, possa eu, de além-túmulo, a ela servir de alguma forma, dando-lhe os primeiros a estudar, meios de estudar fase por fase, através das evocações, as diversas particularidades que acompanham o que o vulgo chama de morte,
mas que, para nós espíritas, é apenas uma transformação, conforme os insondáveis desígnios de Deus, mas sempre útil ao objetivo a que ele se propõe. Além desta autorização e pedido para me honrardes com uma espécie de autópsia espiritual, que meu pouco adiantamento com o espírito tornará talvez estéril, e que vossa sabedoria, naturalmente, saberá circunscrever a um número limitado de tentames. Atrevo-me a rogar pessoalmente a vós e a todos os meus colegas que tenham a bondade de suplicar ao Todo-Poderoso que permita aos bons espíritos assistirem-me com seus bondosos conselhos, em particular São Luís, nosso presidente espiritual, guiando-me na escolha e na época de uma reencarnação, assunto que desde já me preocupa muito. Receio enganar-me sobre minhas forças espirituais, pedindo a Deus muito cedo e presunçosamente um estado corporal no qual não possa justificar a bondade divina, o que, em vez de servir para meu avanço, prolongaria minha estada na Terra ou em outra parte, caso eu fracasse. Para satisfazermos seu desejo de ser evocado o mais rápido possível após sua morte, dirigimos-nos à Câmara Mortuária com alguns... Só um minutinho, gente, para satisfazer, com alguns membros da sociedade, onde, na presença de seu corpo, ocorreu a seguinte conversa, 1 hora antes do sepultamento. Tínhamos nisso um duplo objetivo, cumprir uma última vontade do Sr. Sanson e observar, uma vez ainda, a situação da alma em momento tão imediato à morte, mormente em um homem eminentemente inteligente, esclarecido e profundamente cônscio das verdades espíritas. Haveríamos de constatar a influência de tais crenças sobre o estado do espírito, captando suas primeiras impressões. Nossa expectativa não foi em vão, porquanto o Sr. Sanson descreveu com perfeita lucidez o instante da transição. Viu-se morrer e renascer, circunstância pouco comum, em virtude da elevação do seu espírito. Muito interessante esse estudo, né, gente? Você vê, ele faz uma carta, né, pedindo que eles façam essa autópsia espiritual. E você vê o trabalho, né, o trabalho sério de Kardec nesse momento, né? Viu-se morrer e renascer, circunstância pouco comum, em virtude da elevação do seu espírito. Quer dizer, nós estamos tratando aqui de um espírito feliz. Mas mesmo assim, vocês viram, ele sofreu durante 1 ano, né? Males físicos terríveis. Então, muitas vezes, a elevação do espírito não tem nada a ver com os perrengues que nós passamos aqui como encarnados. Você vê o Chico teve problemas de saúde, né, físicos, durante a vida dele toda, praticamente. E nós sabemos a grandeza, né, do espírito Chico Xavier. Agora, achei muito interessante ele se propor a isso, né?
E isso está gravado para todos nós, né? Então, assim, uma evocação, quer dizer, você chamar o espírito, pedir a ele que se manifeste através de um médium, né? Foi o que foi feito. Aí tem a figura do médium, né? Que está transmitindo as mensagens do Sanson, né? Sanson. E muito interessante. Algum comentário, pessoal? Alguma pergunta? A gente que está estudando mediunidade aí, né? A Neuza, às vezes, fica com dúvida que esse negócio da evocação, né, Neuza? A gente conversou isso aí com o Kardec, se a gente deve ou não, né? A gente estava conversando com o Eduardo e tal. Ah, é. Está lembrado? Sim, eu lembro quando o estudo do Seara dos Médicos, eu não sei se você está me ouvindo, eu estou ouvindo longe minha voz, porque está meio entupido. Estou igual o Faustinho hoje. Estou Não, surdinha, eu estou mas ouvindo estou bem. ouvindo. Eu pessoalmente, Eu estou ouvindo falo bem. alto, né? Eu estou falando alto, porque eu acho que eu estou falando baixo. Mas Não, eu lembro do estudo do Eduardo, né? Sobre invocar, quer né? dizer, uma invocação para um estudo sério, né, como esse aqui, não tem problema nenhum, né? Sim. E Algum, aqui o negócio foi bem. Eu achei. Você sabe que eu não tinha lido esse pedaço desse Espírito Feliz. E eu achei interessante. Estou achando interessante. e na Câmara Mortuária, hein? Pra você ver, não deu nem tempo dele morrer direito, vou chamar assim. Muito interessante. Algum comentário, pessoal? Mais alguma questão? Está tranquilo? Então vamos ver, vamos conversar com o espírito recém-desencarnado, então. Câmara Mortuária, 23 de abril de 1862. Ele morreu em quando? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. 21 de abril, 2 dias depois, né? É. Evocação. Atendo a vosso chamado para cumprir minha promessa. Caro senhor Sanson, com prazer cumprimos um dever, o de evocá-lo o mais rápido possível após a sua morte, como era de seu desejo. É uma graça especial que Deus concede a meu espírito, permitindo comunicar-me. Agradeço-vos a boa vontade, mas estou tão fraco que tremo. 3. Sofria tanto o Senhor que imagino podermos perguntar como está passando agora. Sente ainda as dores? Que sensações experimenta ao comparar sua situação atual com a de 2 dias atrás? Minha situação é ditosa, porquanto nada mais sinto de minhas antigas dores. Encontro-me restabelecido e sinto-me como novo, como se diz entre vós. A passagem da vida terrestre para a vida dos espíritos foi inicialmente incompreensível para mim, porque fica-se algumas vezes vários dias sem lucidez. Antes de morrer, porém, fiz uma prece a Deus, pedindo-lhe que eu pudesse falar àqueles que amo, e Deus atendeu-me. 4. Após tanto tempo, recuperou a lucidez das ideias? Após 8 horas, Deus, repito, deu-me prova de sua bondade, julgando-me digno o bastante, e eu jamais poderei agradecer-lhe o suficiente. 8 horas, hein? 5, né, o 5, está bem seguro de não pertencer mais a este mundo? Como se certifica disso? Oh, certamente não pertenço mais a vosso mundo, mas estarei sempre a vosso lado
para vos proteger e sustentar, para pregar a caridade e a abnegação, que foram os guias de minha vida. Depois ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve enaltecer a crença do justo e do bom. Estou forte, muito forte, em uma palavra, transformado. Não reconheceríeis mais em mim o velho enfermo que tudo precisava esquecer, evitando todo prazer, toda alegria. Sou espírito, minha pátria é o espaço, meu futuro é Deus, que resplandece na imensidade. Bem queria eu poder falar a meus filhos para ensinar-lhes aquilo em que nunca creram por má vontade. 6. A visão de seu corpo aqui ao lado provoca-lhe que efeito? Meu corpo pobre e ínfimo despojo, tu deves voltar ao pó, enquanto eu guardo a boa recordação de todos aqueles que me estimaram. Veja esta pobre carne deformada, morada de meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo. Purificaste meu espírito e o sofrimento 10 vezes bendito garantiu-me posição bem feliz, já que disponho de imediato da possibilidade de vos falar. 7. Conservou o Senhor sua consciência até o último momento? Sim, meu espírito conservou suas faculdades. Mesmo sem ver, podia, no entanto, pressentir. Toda a minha existência desenrolou-se em minha memória, e meu último pensamento, minha última súplica, foi a de poder vos falar o que faço agora. Em seguida, pedi a Deus que vos protegesse, para que o sonho de minha vida fosse realizado. Teve consciência do momento em que seu corpo exalou o último suspiro? O que se passou com o Senhor nesse momento? Que sensação experimentou? Desfaz-se a vida. A vista, ou melhor, a visão do espírito apaga-se. Encontra-se o vazio, desconhecido. Arrastados, não sei por que encanto, achamo-nos no mundo em que tudo é alegria e grandeza. Eu não mais sentia, não compreendia, preenchia-me contudo inefável felicidade e não mais sentia a constrição da dor. 9. Tem o Senhor conhecimento do que pretendo dizer diante de seu túmulo? Logo que as primeiras palavras da pergunta foram ditas, o Espírito respondeu, sem que fosse concluída a indagação, e respondeu ainda sem que tivesse sido questionado sobre a controvérsia levantada entre os assistentes quanto à conveniência de que fosse lida essa comunicação no cemitério, dado que alguns dos presentes poderiam não compartilhar de tais opiniões. Ó, meu amigo, tenho ciência, porque o vi ontem, assim como o vejo hoje. Minha satisfação é muito grande. Obrigado, obrigado. Fale para que me compreendam e o estimem. Nada há a temer, porque se respeita a morte. Fale, pois, para que os incrédulos tenham fé. Adeus. Fale, coragem, confiança e que possam meus filhos converter-se a essa crença veneranda. Eu achei interessante esse ponto,
a preocupação dele com os filhos, né, que não comungam, né, da mesma fé. E esse é um sentimento, né, que todos nós, né, em relação àquelas pessoas que nós amamos, que somente filhos, né, que têm ligações diretas com a gente, de estar, né, poder compartilhar, né, essa fé, essa certeza na continuidade da vida, né, a importância, né, você vê que uma das características dele foi o devotamento, né, ao trabalho, né, ao bem, à prática do bem, tudo que deu a leveza do perispírito dele nessa passagem. Né? Mas ele guarda no coração o que é bom para ele também, ele gostaria, né, que para os outros, né? E ele viu interessante que quando desencarna um espírito dessa grandeza, ele tem contato com as pessoas, né? Ele vai lá ver que tipo de discurso ele vai fazer, como vai ser. Muito interessante, né? Está vivendo todo o preparativo vamos dizer assim, do funeral dele, né? Muito interessante. Tem aqui algum comentário, pessoal? Algum ponto? Genivaldo, Faustinho está aí com a gente? Não sei se ele está aí com a gente ainda. Tranquilo? Nenhum comentário? Nós vamos seguir, então. Durante a cerimônia no cemitério, ele ditou as seguintes palavras: que a morte não vos aterrorize, meus amigos. Ela é uma etapa para vós, se soubestes viver bem. É uma felicidade se a houverdes merecido dignamente, cumprido bem as vossas provas. Eu vos repito, coragem e boa vontade. Não atribuais senão um mínimo valor aos bens da terra, e sereis recompensados. Não se pode muito desfrutar sem tirar o bem-estar dos outros e sem fazer, do ponto de vista moral, um imenso mal. Que a terra me seja leve. Vou ler Que a aqui. terra me seja leve. Aí tem uma nota de rodapé, 168. Vamos abrir aqui. Isso. 168. Os bens terrenos são limitados, mas com a revolução moral que se inicia, está entre as transformações sociais levar os benefícios da modernidade a todos os seres humanos, sem distinção, pela igualdade efetiva de oportunidades quanto à educação, saúde, moradia, relação familiar, trabalho, lazer, liberdade de escolha, pensamento e consciência. Também a superação de privilégios, abusos e preconceitos. O Espiritismo faz compreender que a caridade desinteressada e a fraternidade são necessárias para a renovação social. Notas do editor. E são comentários do Paulo Henrique Figueiredo, né, do Lucas Santiago. Nós vamos assistir, isso aqui eu estou dando a minha opinião pessoal, nós vamos assistir nesses próximos anos uma sacudadela no mundo muito grande, porque a gente tem notícia que vai ser acelerado esse processo para que a gente entre, né, o quanto antes no processo de regeneração. Processo de regeneração não significa que não vai existir as coisas que acontecem ainda, né, as injustiças e tudo, mas só que a gente vai já sendo direcionado para essa questão de ter as pessoas terem acesso à educação, terem acesso à saúde, terem acesso à moradia, porque o que se tem em excesso uns, falta para os outros. Então, na medida que a humanidade aprender a viver com simplicidade, vai mudar tudo, né? Vai mudar tudo.
Porque se a gente continuar nesse caminho de materialismo que nós estamos vendo, não tem recurso na Terra para tudo isso, né? E a gente está vendo assim, avanços da ciência e tudo, para permitir que se consiga essa igualdade efetiva de oportunidades, né? A gente está vendo um aceleramento do conhecimento, a gente está vendo essa questão de inteligência artificial. Preste bastante atenção, que a grande revolução e os grandes que vão fazer as grandes mudanças, a gente tem ouvido, o próprio Chico Xavier comentou isso, vai vir pelos cientistas. E a hora que eles vão ter contato com essa vida espiritual, eles não vão ter mais dúvida em relação a isso. E isso a própria ciência vai estar trazendo para a humanidade. Como, quando e onde isso vai acontecer, não sabemos os tempos exatos. Mas nós sabemos que esse processo está acelerado, né? E é necessário que haja vamos dizer, essa aceleração. E o que nós estamos vivendo hoje assim, é um momento mesmo de mudança mesmo. Tá? Essa bagunça toda, que é um processo de mudança, né? Então, acho interessante o Paulo ter tocado nesse ponto aqui, nesse instante, né? Diante de um espírito da grandeza desse senhor, né? Sanzon, né? Então, vale a pena a gente dar uma pensada, né? E a gente fazendo a nossa parte, né? Um pouquinho que nós podemos fazer, né? A segunda evocação do nosso querido amigo aí. Então, número 1, evocação. Meus amigos, estou junto a vós. Número 2, ficamos muito felizes com a conversa que com o Senhor tivemos no dia de seu enterro, e já que o permite, ficaremos ainda mais contentes em estendê-la para benefício de nossa instrução. Estou pronto, contente por haverdes pensado em mim. 3. Tudo que puder nos esclarecer sobre o mundo invisível, fazendo-nos compreendê-lo, será grande ensinamento, porquanto a falsa ideia que se faz do mundo invisível é o que muitas vezes leva à incredulidade. Não fique surpreso, portanto, com as perguntas que lhe possamos endereçar. Aguardo vossas perguntas e com elas não me espantarei. 4. O Senhor descreveu com luminosa clareza a passagem da vida para a morte. Disse que, no momento em que o corpo exala o último suspiro, a vida se desfaz e a visão do espírito encarnado se extingue. Esse momento é acompanhado de uma sensação penosa ou de dor? Sem dúvida, porquanto a vida é uma sucessão de dores, sendo a morte o remate de todas elas. Daí advém uma violenta ruptura, como se o espírito tivesse que fazer um esforço sobre-humano para libertar-se de seu envoltório. Esforço que absorve todo o ser, fazendo-o perder a noção do que lhe acontece. Tal não é a regra geral. A experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar e que a separação ocorre sem esforço naqueles que chegaram a um certo grau de desmaterialização. Apareceu aí? Não. Sério? Sério? Voltei? Um certo grau de desmaterialização. Sabe se existe espírito? Não deu sequência, não. Agora, número 5. Sabe se existem espíritos para os quais esse momento é mais doloroso?
É mais penoso, por exemplo, no caso do materialista, que acredita que para ele tudo se acaba nesse momento. Seguramente, uma vez que o espírito preparado já esqueceu o sofrimento, ou antes, com ele habitou-se, e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente, porquanto sabe o que o espera. O sofrimento moral é o mais forte, e sua ausência no momento da morte é um alívio muito grande. Aquele que não crê assemelha-se ao condenado à pena capital, cujo pensamento vê o cutelo e o desconhecido. A semelhança entre esta morte e a do ateu. 6. Haverá materialistas endurecidos o bastante para crer seriamente que no momento supremo mergulharão no nada? Sem dúvida, há os que acreditam no nada até o último momento. No momento da separação, no entanto, o espírito examina profundamente sua vida, apoderando-se dele a dúvida que o tortura, porque se a pergunta em que se vai transformar. Deseja entrever algo, mas não consegue. A separação não se pode processar sem tal impressão. Numa outra ocasião, um espírito nos forneceu a seguinte descrição acerca da morte do incrédulo. O incrédulo empedernido experimenta nos últimos momentos as angústias de alguém num terrível pesadelo, que se vê à beira do abismo, prestes a ali mergulhar. Faz inúteis esforços para fugir, sem que consiga andar. Esforça-se para agarrar qualquer coisa, ancorar-se num ponto de apoio, mas sente-se resvalar. Quer pedir auxílio, mas som algum consegue articular. Em tais casos é que se vê o moribundo a torcer-se, a crispar as mãos e a dar gritos abafados, sinais evidentes do pesadelo que o prende. No pesadelo comum, o despertar tira-vos da aflição, sentindo-vos felizes ao reconhecer que tivestes apenas um sonho. O pesadelo da morte, no entanto, prolonga-se muitas vezes por muito tempo, anos mesmo, após o decesso. Ademais, o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que se vê algumas vezes mergulhado. 7. O Senhor disse que não mais enxergava no momento da morte, mas que pressentia. Compreende-se que não mais visse com o corpo? Compreende-se que não mais visse com o corpo. No entanto, antes que a vida se extinguisse, já podia entrever a claridade do mundo espiritual? É como vos disse anteriormente, o instante da morte dá clarividência ao espírito. Os olhos não mais veem, mas o espírito que possui uma visão bem mais profunda descobre instantaneamente um mundo desconhecido e a verdade, despontando de súbito, proporciona-lhe momentaneamente, é certo, ou uma alegria profunda, ou uma aflição indescritível, conforme o estado de sua consciência e a recordação de sua vida passada. Aí tem uma nota 169,
que diz assim: o espírito tem sensações morais, felizes ou infelizes, de acordo com o seu grau evolutivo. Quanto às percepções, o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapam aos sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e restritas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual, eles estão generalizados. O espírito vê, entende e sente por todo o seu ser, o que está na esfera da irradiação de seu fluido perispiritual. A Gênese, capítulo 14, item 22, notas do editor. Muito interessante. Trata-se do instante... Quer comentar sobre a Gênese? Sobre o que está na Gênese? Ou segue? Pode terminar, eu só uma paradinha. Trata-se do instante que precede aquele em que o espírito perde a consciência, o que explica o uso do termo momentaneamente, pois as mesmas impressões agradáveis ou dolorosas persistem após o despertar. Alguma pergunta por aqui, algum comentário, pessoal? Eu só queria comentar o seguinte: ver a importância da gente estar estudando isso, né? E esse conhecimento que nós estamos recebendo, quando nós estivermos no momento do passamento, no momento da passagem, né, vai nos ajudar. Eu achei muito interessante assim a oração que ele fez antes do desencarne, né? Se dirigir a Deus, né? A importância da oração em nossas vidas, né? A importância da gente ir desapegando, né, das coisas desse mundo, né? Outra coisa que me chamou muita atenção também, que o sofrimento físico que todos nós enfrentamos faz parte da vida do encarnado. Isso não é mérito nem desmérito, né? É muitas vezes uma necessidade que temos. Agora, a importância da gente passar por isso sem espírito de reclamação, né? De revolta, para que a gente não fique preso, né? Eu acho que o que liberta a gente é a gente aceitar essas dificuldades com espíritos de confiar que tudo que acontece nas nossas vidas é pela vontade do Pai, né? É pela fé. Às vezes é bastante trabalhoso a gente conseguir esse sentimento, mas a gente está vendo a importância disso, né? Nesses momentos no momento do desencarne, né? Outra coisa que falou que me chamou a atenção também é que a propriedade do perispírito, a visão não fica mais localizada, né? Não tem a vista material como nós temos encarnado. Você vê pelo perispírito como um todo. Não sei se vocês já imaginaram, mas a gente é como se fosse assim uma cebola mesmo, né? Os nossos corpos espirituais, e é um tridimensional, imaginar mesmo. A gente é como uma lâmpada. A gente, quanto mais purificado é o nosso espírito, mais luz a gente emite. E quanto mais materializado a gente está, mais assim, apagadão a gente fica, né? Não sei se vocês conseguem criar essa imagem. Então, a lâmpada é um bom exemplo assim, para a gente ver a questão de emissão de luz que a gente consegue fazer, né? E através dessa superfície, né, através desse corpo espiritual que a gente enxerga no mundo espiritual, que a gente ouve, que a gente sente, e não há uma localização pelo que está sendo descrito aqui, né? Por isso que é interessante depois a gente estudar um pouquinho sobre as propriedades do perispírito. Estou preparando isso, ainda não consegui, mas é interessante a gente fazer um estudo assim bem resumido, né? Disso aí, quem quiser aprofundar depois tem bastante material, né, para a gente aprofundar, mas fazer um resumão para a gente poder assim, se situar.
Mais uma vez, alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram acrescentar? Então, vamos Oi, em frente. Antônio. Número Ô, Antônio. 8. Oi. Pode falar, Não, Nilza. eu ia Tranquilo. comentar. Eu ia comentar sobre essa visão espiritual que a gente tem, né? Eu sempre pensei isso mesmo, a visão espiritual, quando a gente dorme, né? Uma vez, uma experiência que eu tive, quando meu pai tinha falecido, e eu vi ele chegar à beira da minha cama, e eu estava dormindo, e eu acordei com ele do lado. Imagine, eu fechava o olho e eu continuava vendo, né? Isso. Então foi aí que eu sempre já tive essa impressão que quando a gente vê, a gente tem um olhar muito mais amplo pela visão espiritual mesmo. Então o olho não é nada. Então não adiantava nada fechar os olhos. Eu via meu pai. O médico, o médium vidente, ele comenta isso, né? Ele não consegue, pode fechar os olhos, porque ele vai continuar vendo, né? Eu não sabia que o vidente também é assim. É? Então, Então é muito interessante tomar conhecimento desse é, pormenor, mas tá bom. pormenores. Muito bem. Mais alguém gostaria de comentar? Nós estamos recebendo, gente, informações riquíssimas, né? E muito importantes para nossas vidas, né? Nesse estudo que nós estamos fazendo aqui. Não sei se vocês têm a mesma percepção que eu tenho. Tem sido, assim, bastante interessante, né, ter contato com esse livro, O Céu e o Inferno. Mas vamos em frente. Número 8. Poderia dizer-nos o que o impressionou e o que viu no instante em que seus olhos se abriram para a luz? Poderia também descrever-nos, se possível, o aspecto das coisas com que deparou? Quando pude voltar a mim e ver o que se encontrava diante de meus olhos, estava como que ofuscado, sem poder compreender bem, pois a lucidez não retorna de imediato. Mas Deus, dando-me uma prova memorável de sua bondade, permitiu que eu recuperasse minhas faculdades. Vi-me rodeado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos vêm assistir estavam ao meu redor, sorrindo. Uma alegria sem parar os animava. E eu mesmo, forte e bem disposto, podia, sem esforço, transportar-me através do espaço. O que vi não tem nome na linguagem humana. Voltarei, no entanto, para falar-vos mais amplamente de todas as minhas alegrias, mas sem ultrapassar o limite estipulado por Deus. Sabei que a felicidade, tal como a compreendeis entre vós, é uma ficção. Viveis sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e estareis preparados para impressões que vossos maiores poetas não saberiam descrever. Os contos de fadas estão seguramente cheios de coisas absurdas, mas não representariam eles, em certos aspectos, a descrição do que se passa no mundo dos espíritos? O relato do senhor Sansão não se assemelha àquele de um homem que, adormecido em uma pobre e obscura choupana, despertasse em esplêndido palácio no meio de uma corte brilhante?
Terceira evocação, né? 9. Sob que forma os espíritos se lhe apresentam? É sob a forma humana? Sim, meu caro amigo, na Terra os espíritos nos ensinaram que conservam no outro mundo a forma transitória que haviam manifestado em vosso mundo, o que é a verdade. No entanto, que diferença entre a máquina imperfeita, a arrastar-se penosamente com seu cortejo de provas, e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos. Não mais existe a feiura, porquanto os traços fisionômicos perdem a dureza de expressão que representa o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou todos esses corpos graciosos que se movem com toda a elegância da forma. A linguagem tem entonações intraduzíveis para a voz. O olhar tem profundidade de uma estrela. Tratai de conceber pelo pensamento que Deus, o arquiteto dos arquitetos, pode realizar em sua onipotência, e tereis uma tênue ideia da forma dos espíritos. 10. E quanto ao Senhor, como se vê? Reconhece em si mesmo uma forma limitada, circunscrita, ainda que fluídica? Sente em si a presença de uma cabeça, um tronco, braços e pernas? O espírito, tendo conservado sua forma humana, conquanto sublimada, divinizada, possui certamente todos os membros de que fala. Sinto perfeitamente as pernas, as mãos e os dedos, porque podemos, por nossa vontade, aparecer-vos e apertar-vos as mãos. Estou perto de vós e apertei a mão de todos os meus amigos, sem que percebessem. Nossa fluidez pode estar por toda parte, sem ocupar o espaço, sem dar nenhuma sensação, se esse for o nosso desejo. Nesse momento estão suas mãos cruzadas, e sobre elas estão as minhas, e digo-lhe que conta com minha estima, Senhor Allan Kardec. Meu corpo, no entanto, não ocupa espaço algum. A luz o atravessa, e o que chamaríeis um milagre, se vos fosse visível, para os espíritos, é a ação contínua de todos os instantes. A visão dos espíritos não guarda relação com a visão humana, da mesma forma como seus corpos não têm semelhança real, uma vez que tudo é transformado no conjunto e na essência. Aí tem uma nota de rodapé 170, que diz assim: o perispírito não possui órgãos de percepção, como ocorre no corpo físico. A percepção dos espíritos está no todo, podendo perceber o que desejam, inclusive pelo campo que se transforma em seu entorno e que se amplia com a sua evolução. Todos os espíritos, porém, assim, os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Está no Livro dos Espíritos, questão número 257, notas do editor. Interessante.
O espírito, repito, tem uma perspicácia divina que se estende a tudo, já que é capaz de adivinhar até o vosso pensamento. Pode também, conforme a conveniência, tomar a forma que mais facilite o reconhecimento de acordo com vossas lembranças. Mas, de fato, um espírito superior que haja concluído suas provas prefere a forma que o conduziu para perto de Deus. É muito interessante isso, porque uma vez nós, conversando, né, com os pretos velhos, a gente perguntou, né, por que que eles mostravam, né, porque eles foram espíritos assim que tiveram posições na Terra diferentes do que eles foram na última encarnação deles. Eles falaram que foi a encarnação deles que os aproximaram de Deus, que eles se redimiram, né? Então, eles se apresentam como pretos velhos no sentido de guardar essa gratidão, né, por essa experiência difícil, né, que eles tiveram, mas que foram um processo, que os levaram, né, ao processo de transformação, de purificação. Né? Então, tem muito preconceito, às vezes, com a presença desses nossos irmãos, né? Mas é por falta de conhecer, né, esses detalhes que aqui está sendo comentado com a gente. Né? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram ressaltar? Muita informação, né, gente? Tem muita informação Tem aí. muita informação mesmo, para a gente estudar com calma, né? Nós estamos passando na leitura e tudo, faço alguns comentários, mas são informações riquíssimas, né, que a gente deve guardar isso, anotar direitinho, porque ao desencarnar nós vamos estar, eu acredito, eu pessoalmente eu não me vejo como um espírito da grandeza desse senhor, né? Então, o que me espera é um pouquinho mais complicado. Mas vamos nos esforçando, né, para chegar próximo, né, a essas aulas, né? Tá tranquilo, gente? Antônio, Caladinho. o Kardec, desculpa, eu não levantei a mãozinha. É interessante ver aqui o Allan Kardec, a forma com que ele pergunta, né, sobre a forma como que ele se sente lá, né? Ele pergunta direitinho, sentimos a cabeça, o tronco, o braço, e é uma coisa que a gente pensa realmente, como que é, né? E ele pergunta de uma forma que deixa bem claro, né? Ele foi muito, muito preciso, né, nos estudos. Se não fosse ele hoje, nós estaríamos voando aí. Não, e é um livro escrito no século XIX, né, gente? A gente está com as limitações da ciência da época e tudo, você vê a grandeza desse trabalho, né? Nossa. E é muito importante os espíritas estudarem as obras básicas. Nosso cantinho, felizmente, a gente tem feito isso, né? O Livro dos Espíritos está em estudo. A Revista Espírita, né? Ler a Revista Espírita. O Livro dos Médiuns, nós temos estudado ele também. Estamos estudando agora o Céu e o Inferno. Estamos estudando também o Evangelho segundo o Espiritismo na terça-feira. Quer dizer, a única obra que a gente ainda não deu início ao estudo dela é a Gênese, né? A gente ainda não aprofundou. Mas seria interessante uma hora a gente estar promovendo também esse estudo da obra da Gênese. É maravilhoso. Vamos dar uma paradinha por aqui, faltam 3 minutos, né? A gente para aqui no item 11. Mas está tranquilo, pessoal? A maneira que a gente está conduzindo, está ajudando? O que vocês estão achando? Então, deixa eu marcar aqui. Eu não preparei a apresentação, não fiz nada assim especial, estou me prendendo à leitura, né? Nesse caso aqui, porque eu acho que, da maneira que Kardec está elucidando os pontos, não vi necessidade.
Só estou vendo a necessidade de estudar um pouquinho a questão do perispírito, né? Por uma razão bastante simples, porque a densidade, né, a qualidade do nosso perispírito é que vai nos levar para lugares melhores ou um pouco mais difícil, né? Então, eu achei interessante depois a gente dar uma estudada nessa questão. Mas até lá, com esse trabalho de Kardec aqui já está enriquecendo bastante. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Eu posso fazer, Antônio. Oi? Eu posso fazer. Ah, Está me legal. ouvindo? Estou ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Tá ótimo. Aqui Assim, com muita alegria no coração, estando junto com vocês, agradecendo essa oportunidade de estar meditando, estudando e criando mais visão nas coisas que a gente precisa ter. Agradecendo os companheiros, o que se dispõe a nos ajudar, principalmente, né? Que está aqui incansavelmente nos ajudando a seguir a reta. Então, peço a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e a Jesus, nosso irmão, amigo, de todas as horas, que nos ampare, nos proteja e nos faça entender cada vez mais a nossa caminhada. E assim, coração cheio de gratidão, peço assim que na sala 1, o irmão, os irmãos mais necessitados possam ser atendidos. Como diz o Antônio, como um ramalhete de rosa, jogados em pétalas sobre todos eles, que eles recebam a nossa vibração de amor. E assim, façamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, estais nos céus, santificado seja, Pai, o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas e as nossas dívidas, assim como também perdoarmos os nossos devedores, nossos ofensores. Não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos de todo e qualquer mal. Assim seja, e muito obrigado mesmo. De coração a todos. E Antônio, Claudinha que gastou a vozinha dela.